Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e a gente vai mais uma vez entrar num universo muito buscado aqui no nosso programa, que é o mundo dos transtornos alimentares. A gente já fez episódios sobre anorexia, bulimia, compulsão alimentar, transtorno alimentar em homens, né? E todos eles são muito ouvidos. Hoje é a primeira vez que a gente vai falar de um lugar, né? Não só quando a gente fala de transtorno alimentar, mas acho que no programa mesmo a gente nunca falou de um lugar, né? Esse lugar é a ECAL, que é a Enfermaria do Comportamento Alimentar do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP. E por que a gente vai falar de um lugar, né? Os transtornos psiquiátricos, em geral, demandam um atendimento que envolve muitas especialidades. E quando a gente fecha nos transtornos alimentares, então, aí a coisa aumenta, né? Para muitos casos precisa de médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. E a gente sabe que é muito difícil prover tudo isso, né? Ainda mais num país como o Brasil, por suas dimensões e suas características de desigualdade, né? Mas a ECAL tem, né? Tem um corpo de excelência para atender pacientes que têm transtornos desse tipo. Então a gente aqui quer conhecer como é, né, esse tratamento ideal e também discutir a viabilidade de oferecer isso num país como o Brasil, né? Quem fala com a gente hoje é o Dr. Fábio Salzano, que é médico psiquiatra, vice-coordenador do Ambulim. Todo mundo aqui do programa, quem ouve já conhece o Ambulim, né? Porque a gente já entrevistou muita gente de lá e eles são sempre muito gentis, muito solícitos para atender a gente, né? É o programa de transtornos alimentares do HC da FMUSP. Obrigado por ter topado conversar com a gente hoje, Dr. Fábio. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade também de divulgar o trabalho, de um dos trabalhos, né, que o Ambulim faz, que no caso, como você mesmo falou, é a Enfermaria de Comportamento Alimentar, a ECAL, dentro aqui do Instituto de Psiquiatria, né, e um trabalho que, na verdade, nós já temos desde 1992. Então, em julho deste ano, né, completaremos 32 anos de atendimento, tanto ambulatorial quanto internação, para os pacientes com transtornos alimentares, só fazendo uma ressalva que, na verdade, a ECAL, como é hoje, é um pouco mais recente, eu não vou saber te dizer o nome, o ano, mas foi algo que surgiu quando o Instituto de Psiquiatria como um todo teve uma reforma estrutural, porque desde que ele foi inaugurado, né, há mais de 60, 70 anos, o Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas nunca havia tido uma modernização. E foi a partir dessa modernização que surgiu a enfermaria exclusiva para o tratamento de transtornos alimentares. Em 1992, como eu lhe disse, nós iniciamos o tratamento ambulatorial, tanto de anorexia nervosa quanto de bulimia nervosa, que eram os dois quadros mais observados dentro dos transtornos alimentares, mas é óbvio, quando se fala em anorexia nervosa, nós temos um alto índice, infelizmente, de mortalidade, ou seja, pacientes com anorexia nervosa que não têm um tratamento adequado, seja por não terem condições, ou seja, não existe lugar para ser tratado, seja porque, às vezes, a doença fala tão alto que a pessoa sofrendo do problema não quer ajuda, mas você vai ver trabalhos onde essa mortalidade varia entre 7% a 11%, ou seja, 7 a 11 pessoas que não têm um tratamento adequado, a cada 100 morrem em decorrência da anorexia nervosa. Portanto, quando o professor Taki Cordaz, que é o fundador e é o coordenador, né, do quadro, quando ele iniciou esse atendimento, era a princípio ambulatorial, porém, por essas particularidades da anorexia nervosa, era necessário que houvesse uma internação. Mas, por muito tempo, não havia uma unidade especializada. Nós internávamos junto com pacientes com depressão, com transtorno bipolar, com quadro demencial, e à medida que esse tratamento foi ocorrendo, viu-se a necessidade de você ter uma enfermaria um pouco mais voltada para esse tratamento. Então, algum tempo depois, não vou me lembrar exatamente quantos anos, mas 2 ou 3 anos depois, nós passamos a ter uma enfermaria um pouquinho menor, que na época era chamada de enfermaria mista. Mista porque recebia pacientes do sexo masculino e do sexo feminino, mas eram pacientes, de certa maneira, mais tranquilos. Você não tinha pacientes psicóticos, você não tinha pacientes com quadro bipolar, que eles podem potencialmente ter uma agitação maior. Então, eram pacientes geriátricos e os pacientes de transtornos alimentares.
E isso, na verdade, foi o embrião do que depois veio a ser o que é hoje o IPQ, né? Com enfermarias especializadas, com menor número de leitos, enfermagem voltada para esse tratamento dessas diversas patologias. Perfeito. E, doutor Fábio, agora já entrando nos profissionais que compõem a enfermaria, né? Eu dei alguns exemplos, né, de classes ou profissionais que fazem parte de um tratamento ideal, né? Como que é na ECAL? Tem todos esses? Tem outros que a gente não citou? Como é que é, em geral, assim, o corpo ali que atende as pessoas? Quer dizer, bom, é um hospital, né? Sendo um hospital, tendo um problema médico, e o líder, né, da equipe, a líder da equipe, é alguém que fez medicina, né? Então, no caso, é um psiquiatra. Porque psiquiatria é a especialidade médica que faz esse tratamento de anorexia nervosa e bulimia nervosa, que, na verdade, são os dois quadros muito mais observados quando você está falando de uma enfermaria em internação. A grande maioria, eu diria que ao longo dos anos, mais de 90% é de internação para anorexia nervosa, e dentre esses 10% você vai ver bulimia nervosa, você vai ver algum transtorno que, na verdade, foi internado como se fosse uma questão alimentar, mas a gente acaba descobrindo que é secundário, ou uma depressão, ou até uma esquizofrenia, um transtorno obsessivo compulsivo, ou até mesmo um transtorno ansioso. Bom, então, o profissional médico é quem lidera, né, o atendimento, o psiquiatra, e, óbvio, é fundamental, eu diria até muito mais do que o próprio atendimento médico, são os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. São eles quem estão 24 horas por dia com os pacientes. Se não fosse pela enfermagem, certamente não teríamos, né, nós médicos, como realizar um tratamento com a excelência que nós tentamos buscar dentro aqui do IPQ, do Hospital das Clínicas. Além disso, óbvio, também por se tratar de uma questão de alimentação, é fundamental a presença de nutricionista. Né? Conosco está a Maria Aparecida Larino, que é a nutricionista responsável pelo atendimento da ECAL, que também está desde o início do grupo, então também tem uma experiência e um conhecimento muito importante dentro do tratamento de nutrição. E, claro, temos estagiários, né, de nutrição, como também temos estagiários, né, de enfermagem, temos residência na enfermagem que passa conosco. Então, quer dizer, o pilar, que é o que também nós vemos, né, no tratamento de internação como qualquer pessoa, é médico, enfermagem e nutrição. E óbvio que nós temos todas as atividades desenvolvidas pelos psicólogos. Grande parte das atividades desenvolvidas pelos psicólogos são de profissionais voluntários. O Ambulim conta com a grandeza, né, desses profissionais que doam o tempo para atendimento dos nossos pacientes. Se nós não tivéssemos esses profissionais voluntários, né, que gentilmente estão doando tempo, ao invés de estar ganhando dinheiro na iniciativa privada, né, eles doam esse tempo. Se não fossem esses profissionais, nós também não conseguiríamos proporcionar o tratamento que nós damos. Além disso, nós temos também, né, o trabalho, né, de fisioterapia, que é feito justamente no controle do que a gente chama de distorção de imagem corporal, né, da percepção corporal. E nós temos terapeuta ocupacional, né, que é o serviço instituído também em todas as enfermarias do IPQ, aqui do Hospital das Clínicas. Então, também tem esse bônus de, né, no caso da Nathalie, que conhece o trabalho da ECAL já há muitos anos. Nós temos também o trabalho de educador físico e nós temos também, enfim, outros profissionais que eventualmente são necessários, né, dentro da enfermaria, que é, por exemplo, assistente social, dependendo do caso. Nós temos, né, e claro, e dentre esses profissionais, as várias atividades que são oferecidas ao longo do dia. E mesmo dentro dos médicos, nós temos nós chamamos, né, de hospitalistas, né, fazem um atendimento inicial de clínica médica. Nós temos 3 profissionais que trabalham no IPQ, e justamente por estarmos dentro do Hospital das Clínicas, né, dentro do Hospital Escola, quando necessário, as outras especialidades médicas também são contempladas por nossos pedidos, né, que a gente chama de pedidos de interconsultas para essas avaliações desses pacientes. Como eu falei na introdução, doutor Fábio, é a primeira vez que a gente vai falar de um lugar, né? Sim. Especificamente. E como a gente está em podcast, eu vou pedir para você descrever o espaço, né? Claro. Como que esse trabalho acontece? Para a gente ter uma ideiazinha, tem leitos, tem quartos, né, para os pacientes, tem uma recepção, enfim, uma descrição visual.
Bom, primeiro, sendo um hospital que faz alguns atendimentos psiquiátricos, né? Então, uma coisa que às vezes chama a atenção de quem está aqui é que a enfermaria, na verdade, ela não é de portas abertas. Bom, por que que é isso? Justamente por ser um hospital que atende psiquiatria, nós às vezes nos deparamos com pacientes que estão com um quadro depressivo mais grave, ou tem alguma agitação psicomotora, talvez por um transtorno de humor, ou às vezes estão internados involuntariamente, que acho que isso também cabe falar um pouquinho sobre a internação, mais para frente Sim. eu vou explicar também melhor. Logo que você entra na enfermaria, à direita tem uma sala que a gente chama sala de atividades, né? Então você entra, tem uma mesa, cabe em torno de 10 a 14 pessoas sentados, onde são realizadas, às vezes, essas atividades psicoterápicas em grupo, que eu acho que talvez depois, Sim. né, você vai também querer saber o que é feito, onde é feito o trabalho de terapia ocupacional, onde, às vezes, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, ele faz a reunião com os familiares, né, que vêm visitar os pacientes. Tem o armário, onde ficam também o material que a terapeuta ocupacional, né, que a NAT acaba usando. Fica também, a gente deixa alguns jogos para serem feitos ao longo do dia. Um pouquinho para frente, do lado esquerdo, tem uma sala, vamos chamar assim, de estar, onde tem sofá, onde os pacientes costumam ficar após as refeições, porque também o que está contemplado, né, no nosso programa de tratamento, que após as refeições o paciente precisa ficar em observação de alguém da equipe. Então, os pacientes, eles fazem as refeições na quase totalidade dos casos, também em conjunto, no mesmo momento. Nós recebemos 10 pacientes internados e nós também podemos receber 2 pacientes no que nós chamamos de um regime de hospital-dia, que acho que também seria importante talvez detalhar um pouquinho mais para frente o que a gente chama de hospital-dia. O serviço de alimentação, o serviço, na verdade, que proporciona a alimentação, ele é terceirizado. Uhum. Então, já há alguns anos, a comida de todas as enfermarias do IPQ não é feita no nosso Uhum. serviço. Ela é finalizada no serviço, então todas as refeições, e são 5 refeições ao dia, a copeira ela vem do serviço de nutrição, com um carrinho já com tudo disponibilizado, e ela finaliza na nossa enfermaria. Mas, eventualmente, são feitas atividades. Então, nós temos essa cozinha, esse projeto, né, chamado de uma cozinha experimental, que também foi conseguido também graças a recursos, né, que o Ambulim consegue através de bazares, através Uhum. de doações de pessoas. Então, isso foi algo que também nós conseguimos com essa iniciativa, vamos chamar assim, privada dessas pessoas. Seguindo adiante, nós vamos ter uma sala, que é a sala onde normalmente os médicos usam para fazer a prescrição do paciente, para o que a gente chama de evoluir, né? Ele vai colocar no prontuário como foi o atendimento e, dependendo do dia, é feita a visita, a reunião dos pacientes com esses médicos lá dentro. O que é importante também frisar? O IPQ, na verdade, é do Hospital das Clínicas, que, por sua vez, é da Faculdade de Medicina da USP, que é um órgão da Secretaria de Saúde do governo. Mas o Hospital das Clínicas é chamado de um hospital-escola, né? Uhum. Por quê? Porque ele é ligado à Faculdade de Medicina da USP. E quem faz esses atendimentos dos pacientes são os médicos Uhum. residentes, né? Eu sou médico aqui da Secretaria de Saúde, eu estou há 29 anos aqui dentro, né, da Secretaria de Saúde, né? Mas eu dou a supervisão. Eu, o professor Taque Cordaz, a doutora Ana Clara, a doutora Roberta, nós fazemos essas visitas todos os dias e nós discutimos nessa sala onde ficam os 2 computadores. Também já há algum tempo, toda a parte de prescrição médica, toda essa evolução que nós fazemos, ela é computadorizada, existe um prontuário eletrônico e os médicos usam essas salas para fazer isso. Nós temos 2 quartos individuais e 4 quartos com 2 camas. Então, ou seja, nós temos capacidade para 10 pacientes internados. E aí o posto, chamado posto de enfermagem, né, onde ficam os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Normalmente nós temos também 3 terminais de computadores, porque toda a parte também da evolução de enfermagem é feita lá, a checagem da medicação é feita eletronicamente, qualquer coisa que eles pedem eletronicamente, então nós temos esse posto, e atrás do posto, vamos chamar assim, como se fossem 2 salas, nós temos uma sala que é chamada de observação, onde todos os dias, na hora ao que a gente chama de avaliação dos sinais vitais, então é feito
o controle de batimentos cardíacos, né, através da medida de pulso, através da frequência cardíaca, medição de pressão arterial, quando é necessário fazer coleta de exames de sangue, quando é necessário fazer um monitoramento do paciente. E nós temos uma outra cama, porque às vezes o paciente pode estar em condições clínicas um pouco mais graves e que necessita de um controle maior. Então, o paciente fica nesse quarto, né, que é chamado de sala de observação, e pode ter monitoramento eletrocardiográfico. Você pode instalar um soro endovenoso, com glicose, sem glicose. Você pode infundir antibiótico endovenoso. E logo ao lado, que é como se fosse ainda dentro do posto de enfermagem, você tem um local onde fica o carro, chamado carro, um carrinho de dispensação das medicações, onde você tem geladeira, se porventura tem algum medicamento que precisa ficar, né, na geladeira. Então, essa é mais ou menos a estrutura física. Né? Enfim, não temos banheiros individuais, isso foi uma coisa não só nossa, todas as enfermarias. Porém, dentro, né, da enfermaria de comportamento alimentar também faz muito sentido, porque o banheiro, na verdade, ele tem horário que ele não é usado, que é logo depois das refeições, e sempre precisa ser fiscalizado justamente em função das particularidades, né, do tratamento da anorexia nervosa, principalmente, ou da bulimia nervosa. Então, a estrutura física é mais ou menos essa. Lembrando que nós temos quadros, a gente procura também fazer pinturas, né, com cores um pouco mais interessantes, também tudo fruto também do que a gente conseguiu de doação, e no sentido de humanizar um pouco mais a enfermaria, não ficar uma coisa tão asséptica, como se fosse, né, um hospital, de certa maneira, sem a atratividade, vamos dizer assim, para quem precisa ficar conosco, e às vezes as internações são demoradas justamente pela questão de um estado de desnutrição muito grave, e que às vezes são meses para você conseguir tirar o paciente desse estado de desnutrição grave. Obrigado, doutor Fábio, pela detalhe, né, pelo detalhamento da descrição. E eu acho que ela vai ser muito útil, porque agora acho que a gente entra no bloco que é o mais importante da conversa, que é sobre o tratamento, né? O que é feito ali. E aí, essa descrição vai ajudar bastante para daí, aí vai para lá, vai para cá, as pessoas já sabem mais ou menos o que existe ali. Acho que um bom ponto para a gente começar esse bloco é... Por mais que você tenha terminado a descrição com essa parte dos quadros, a coisa da humanização, também pode ficar uma ideia muito impactante para quem ouve, de ser um lugar muito vigiado, muito controlado, com horários, né? Não pode ficar sozinho em determinados momentos. Então, queria que você explicasse o porquê disso, né? Por que isso é necessário, e também tirar um pouco essa carga, né? Essa cara de que nossa, não, um lugar que eu não quero estar, né? Alguma coisa assim. Bom, acho que aí volta um pouquinho do que eu tinha falado antes, né? De a questão do tipo de internação que uma pessoa precisa receber. Nós temos 3 internações que são preconizadas, né, na legislação atual. A internação voluntária, a involuntária e a compulsória. O que acontece? Internação voluntária, tá bom, eu preciso ser internado, né? O professor Tack chegou à conclusão, bom, o Fábio, ele está emagrecendo muito, ele não está comendo, ele está desnutrido, ele tem risco clínico de morrer. E o Dr. Tack chega para mim e fala, Fábio, você vai ficar internado. E eu vou dizer, tá bom, professor, é verdade, eu confio no que o senhor está dizendo, eu estou pesando 30 quilos, mas a minha sensação é de que eu estou com 80 e eu não estou conseguindo mesmo me alimentar. Tá bom, o senhor acha que é isso, eu vou internar. A internação voluntária também, né, geralmente você pede que um responsável assine, dê a anuência, né, mesmo eu sendo maior de idade, então ele vai chamar um responsável meu, um familiar, seja quem for, e vai assinar dizendo que também, tá bom, o Fábio precisa ser internado, ele concordou e eu também dou a minha anuência. Certo. Aí vamos imaginar diferente. O professor Tack chega para mim e fala isso, Fábio, você está com 30 quilos, você tinha que estar pesando 57, 58. Eu falo, não, falo para ele, não concordo. Não concordo, eu acho que eu estou bem, vocês estão querendo que eu coma, mas não, eu estou bem desse jeito. Aí o professor Tack chega e fala assim, não, mas o teu IMC hoje é 11, sei lá, nem sei quanto seria assim, mas vamos imaginar, é 11, não sei quanto seria em peso. Abaixo de um IMC de 14, existe um risco, independente de como está o seu exame clínico, de morrer. Né?
Às vezes, os exames laboratoriais, eles podem não estar alterados, o que é uma coisa que alguns pacientes pegam nesse ponto, dizem assim, tá vendo, mas meu exame está normal. Exame normal não significa que você está saudável. Uhum. Até porque o nosso corpo, felizmente, numa situação como essa, ele vai se adaptando. Né? Isso a gente pode pegar até por casos, vamos dizer, que a história nos mostra. Né? Então, quem viu fotos de pessoas que ficaram presas nos campos de concentração na Alemanha nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, muitos, infelizmente, não sobreviveram, né? Muitos foram mortos, né? Isso está documentado, né? Não é minha área, mas estou dizendo que existem muitos documentos falando sobre isso. E pessoas saíram com um aspecto, né, de desnutrição não era nem grave, acho que era gravíssima, que era basicamente pele e osso. Provavelmente comiam quase nada, porque não davam, né? Eles foram massacrados, né, pelos nazistas, e elas sobreviveram. Uhum. Então, da mesma maneira, nós temos pacientes que eles vão emagrecendo gradativamente. Então, às vezes perderam 10, 15, 20 quilos, mas em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O nosso corpo, às vezes, ele vai se adaptando e pode acontecer dos exames laboratoriais não estarem alterados. Eu diria que uma das exceções acaba sendo o colesterol. Né? O nosso corpo, curiosamente, ele tem um mecanismo de defesa e, às vezes, o paciente está emagrecendo porque ele acha que isso vai ser melhor para ele, mas o colesterol de muitas pessoas com anorexia nervosa é bem alto, Uhum. porque o corpo acaba, na verdade, guardando essa energia na forma do colesterol, o que é ruim, o que é muito preocupante para o corpo. O professor tá quer me internar, eu não quero, estou com MC11. Ele vai dizer assim, olha, você tem risco de morrer, então eu vou usar de um regime chamado de internação involuntária para você ser internado. Só que isso é preconizado que um responsável dê a sua concordância, dê a sua anuência. Olha, como eu te falei, o nosso grupo existe desde junho de 1992. Eu diria que foram raras, mas raríssimas as vezes, ao longo desses mais de 30 anos, que algum familiar não concordou com a avaliação do nosso time, da nossa equipe, e dizer assim, não, vocês acham que meu filho, minha esposa, meu marido precisa ser internado, eu não concordo. Raríssimas vezes, tá? Quase totalidade dos casos diz assim, tá bom, se vocês, como médicos, como equipe, acham que precisa internar, seja quem for, meu parente, involuntariamente eu vou fazer. Uhum. Aí tem um regime especial, né? Isso em qualquer lugar. Vai uma cópia para a diretoria clínica. Nós temos aqui no IPQ um grupo chamado Núcleo Forense. Então, o Núcleo Forense ele faz uma avaliação de todos os casos de qualquer enfermaria onde haja uma internação involuntária e, desde que isso existiu, eu nunca lembro de alguém ter discordado dessa nossa avaliação inicial que precisa ser internado. E aí vai para o Ministério Público e tem o trâmite legal. Bom, e aí tem a terceira internação, que é o quê? O que eu falei do regime compulsório. Aí vamos imaginar que, sei lá, eu como médico, né, me recusava a procurar uma ajuda, porque eu falava, bom, eu sou médico, eu sei o que é melhor para mim, e não sei, né, porque eu estou perdendo cada vez mais peso, tenho risco de morrer. Aí, sei lá, meus familiares chegam e, sei lá, não tenho contato com o professor TAC, sei lá, eu briguei, alguma coisa do tipo, ou tem algum advogado na família, chega assim, não, peraí, o Fábio não quer internar, não quer ir no médico, tá, eu vou entrar com uma petição para o judiciário e eu vou explicar o que está acontecendo para o caso e eu vou requerer que ele seja internado pela vontade do juiz. Uhum. O juiz lê, né, sei lá, o advogado tirou uma foto, como eu era com meu peso habitual e como eu estou hoje com MC11, a descrição, sei lá, de quem mora comigo, de quem me conhece, assim, olha, ele está comendo uma rodela de tomate por dia, ele vai morrer. O juiz dá a sentença e diz assim, bom, estou ordenando, não sei bem se é esse termo, estou mandando que o Fábio seja internado no Hospital das Clínicas, na unidade de comportamento alimentar, na ECAL, com a alta sujeito à minha avaliação e de acordo com o que os médicos acharam. Aí, o advogado vem para o Hospital das Clínicas e fala, do professor tem uma ordem judicial para você internar o Fábio. Ele não vai nem questionar, Uhum. você vai cumprir.
Sim. E é óbvio, ao longo do tratamento, periodicamente o juiz pede uma avaliação de como é essa internação e quando nós, médicos, né, quando o professor Taki acha que eu, Fábio, posso ter alta, aí ele vai fazer um relatório e aí vai para o juiz e o juiz vai decidir, concorda ou não concorda. Né? O Uhum. que, às vezes, tinha umas coisas diferentes. Né? Nós tivemos, às vezes, um paciente que demorou 15 dias após esse relatório sair para ter alta e o paciente dizia, eu quero ir embora. Você não pode ir embora. Você precisa esperar o juiz decidir. Eu não posso te liberar se o juiz não decidir, porque o juiz pode chegar à conclusão de que Sim. sei lá, eu estou errado. Né? Então tem essa questão. Então tem todo esse aspecto. Não ficou muito claro para mim qual que é a diferença entre o involuntário e o compulsório, porque nos dois imagino que a pessoa não concorde, né? A compulsória não foi a avaliação médica que determinou Ah, a internação, foi um despacho judicial, foi uma eu não sei o termo técnico, entendi. foi o juiz determinou. Uhum. Tá? Entendi. Pode até acontecer que eu, como médico da enfermaria, vou chegar e dizer assim, olha, eu não acho que o Luiz precisava ser internado, porque, sei lá, o Luiz está com, sei lá, o peso adequado. Já aconteceu às vezes situações desse tipo, que nós médicos achávamos que não havia necessidade de internação. Uhum. E, periodicamente, quando o juiz pede um relatório, a gente diz, nós achamos que não há necessidade, não há mais necessidade, mas é o juiz que vai decidir. Uhum. Entendi. Tá? Tá, ok. Pode acontecer de, medicamente, nós acharmos que não havia necessidade de internar, que ele poderia fazer um tratamento chamado ambulatorial, mas o juiz Uhum. determinou. Então nós vamos cumprir. Sim. Tá? Mas Até em o ambos juiz os... dizer, Sim, mas em ambos os casos o paciente vai a contragosto, né? geralmente nos dois ele está a contragosto. Lembrando que na nossa enfermaria nós atendemos então, de novo, né, basicamente são transtornos da alimentação, mas às vezes também pode acontecer de você querer internar involuntariamente na nossa enfermaria, porque o nosso paciente, por exemplo, ele até está estável do ponto de vista, vamos chamar assim, da anorexia, mas ele tem uma associação, ou a gente usa o termo, uma comorbidade, com, por exemplo, um transtorno de depressão, e ele está, por exemplo, com pensamentos de morte, ele pensa em suicídio. Então, ele ficou internado não exatamente porque ele está com dificuldade da alimentação, mas porque ele está com uma outra doença grave a ponto de ele, por exemplo, suicidar-se. Então, ele está internado por essa questão também. Certo, Tá? entendi. E se ele não quer também, vai pela involuntariedade. Tá. Bom, aí, voltando então para a doença em si, né? A anorexia, ela tem graus, né? Da mesma maneira como alguém que faz um tratamento para uma neoplasia, tem um câncer, vamos usar um termo popular, né? Tem pessoas que vão ter, sei lá, um câncer de tireoide, que pode ter uma resolução muito mais benigna, então às vezes fez a cirurgia, que apesar de ser uma cirurgia, mas consegue tirar o câncer, nunca mais vai ter problema, vai ter que repor hormônio a vida toda, mas não tem problema. Como alguém que tem, sei lá, um câncer muito grave, linfoma não Hodgkin, por exemplo, a gente sabe que a gravidade é muito alta, o índice de mortalidade é muito alto, né? Então você vê que tem nuance. Pode ter alguém com anorexia nervosa que, de fato, pode estar até emagrecido, mas fala assim pra gente, Fábio, mas Fábio, tá difícil, não estou conseguindo me alimentar, não estou conseguindo fazer as refeições como deveria. Tá bom, vocês acham que eu preciso ser internado? Eu vou me internar. Como alguém, com esse exemplo que eu falei como se fosse eu estou com um índice de massa corporal de 11, que é muito grave, é uma disfunção gravíssima, eu posso morrer e eu não quero. Ora, eu como médico, eu vou indicar que eu preciso fazer dessa maneira. E quando o paciente chega, né, de novo, ele pode querer fugir, ele pode querer ir embora. Por isso que a porta está fechada. Não só no comportamento alimentar, como para quem trata de esquizofrenia, como para quem trata de depressão, como para quem trata de transtorno obsessivo compulsivo. Então tem essa questão. Uhum. Por que às vezes não pode ficar sozinho? Porque às vezes a gente sabe que o paciente pode ter, primeiro, mesmo com toda essa vigilância, às vezes o paciente se sente compelido a comer menos do que é o acordado com a nutricionista. Então ele quer esconder. Por mais que às vezes a gente esteja observando os técnicos de enfermagem, médicos quando eles estão lá, nutricionistas, às vezes o paciente consegue esconder essa comida. Né? Uhum. Então você precisa estar vigiando justamente para que esse impulso de seguir o que a doença manda eu fazer, né, para que ele não se concretize. Por que depois ele fica nessa salinha? Justamente para observar se ele não está tentando fazer alguma coisa, fazer abdominal no quarto, Uhum. ficar dando pulinho, porque isso acontece. O paciente se sente compelido a isso porque ele tem medo de que a comida vai fazer com que ele fique
gordo, que é o termo que eles usam. Né? Então, você vê, às vezes um paciente que está precisando ganhar 30 quilos, ele tem a sensação de que ele comeu algo inicial, sei lá, uma coisa desse tamanho, 2 colheres de arroz, né, um pedaço pequeno de, sei lá, filé de frango, ele tem a sensação de que ele ganhou 1 quilo depois disso. Então, com esse medo, o que ele acaba fazendo? Se não está ninguém vendo, deixa que ficar dando pulinho, né? Deixa eu fazer abdominal na cama, deixa eu ficar fazendo agachamento. Então, por isso que você precisa de vigilância. Existem casos, por que o banheiro, né, é solicitado que o paciente peça para enfermagem, para o médico, para quem estiver disponível, e geralmente acabam sendo os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, eles têm que verificar para dar descarga como está o conteúdo do vaso sanitário. Por quê? Justamente para não saber se não jogou fora a comida. Justamente para observar como está o aspecto de fezes. Os pacientes, eles podem receber visitas, né, diariamente, à tarde e à noite. Tem horário também, por quê? Justamente para facilitar o trabalho. E nós já tivemos casos que, às vezes, um amigo, uma pessoa, ouviu o que do paciente? Né, Luiz, eu estou aqui internado, eu não estou evacuando há mais de uma semana, ninguém está falando nada disso. Compra para mim um laxante, porque aqui no hospital não estão dando. Você vê, eu estou uma semana sem evacuar. Então, dependendo da maneira que eu vou te falar, você vai falar assim, nossa, que coisa, né? O Fábio tá lá no hospital, não consegue evacuar. Vou levar laxante para ele. E toma laxante. Tá? E às vezes está tomando laxante justamente com a sensação de que ao tomar o laxante eu vou conseguir emagrecer. Sim. Então, por isso também que você vigia o banheiro, justamente para observar essas questões. Né? E, de novo, a gente sabe que a doença faz com que o paciente tenha essa sensação de que ele não pode comer, ele não deve comer, e ele precisa continuar emagrecendo. Tem essas características, por isso essa vigilância. Perfeito. Doutor Fábio, aí, continuando ainda nessa parte do atendimento, né? Como o senhor falou, né, a gravidade é um ponto, né, bastante importante, né, na criação até da enfermaria, né? Esse é um ponto também mais levado em conta para determinar quem vai ser internado, porque existe um espaço limitado, né? E ainda junta-se que muitas vezes o paciente precisa ficar meses, né? O senhor mencionou, internado. Então, como que se seleciona quem vai ser um paciente acolhido na enfermaria? Geralmente tem essa questão da gravidade clínica, né? Então, quanto mais baixo o índice de massa corporal, ou seja, quanto menor o peso, isso já é uma gravidade. E eu falei que muitas vezes os pacientes têm exames laboratoriais normais. Porém, existem situações onde os exames estão muito alterados. Então, dependendo de como está essa alteração clínica, seja em exames laboratoriais, seja no exame físico do paciente, isso também orienta essa internação. Eu citei há pouco que os pacientes podem ter associações de doenças, ter comorbidades. Então, se é um paciente que tem, por exemplo, ideação suicida, essa é considerada uma situação que você tem que internar imediatamente. Então, também isso indica essa necessidade. Né? E você mesmo também falou, que às vezes ficam meses, mas claro, a gente acaba tendo vaga, de certa maneira, às vezes, num tempo, vamos chamar assim, até relativamente fácil, e justamente porque aqui é a única enfermaria do SUS, né, do Sistema Universal de Saúde, gratuita, nós oferecemos esse atendimento também para outras cidades, São Paulo, outros estados. Mesmo um paciente que tenha condições, ele pode se internar pelo SUS, o que também a nossa enfermaria, não só a nossa enfermaria, mas o Hospital das Clínicas como um todo, já tem há muitos anos, é a possibilidade de você realizar internações através de convênios médicos, através de internações particulares, isso é preconizado por lei, então também, quando há necessidade, algum médico, né, que faz um tratamento particular e o paciente quer ficar particular, qual que é a diferença? A diferença é que às vezes ele pode ter um médico que não, quem vai atender não é um médico residente, é um médico, vamos chamar, assistente, então isso pode ser feito, mas o tratamento é o básico, mas também nós atendemos. A prioridade na internação é como está o aspecto clínico, de novo, você vendo como está exame físico, pesagem, exames laboratoriais e comorbidades clínicas ou psiquiátricas desse paciente. Eu imagino, doutor Fábio, que apesar da gravidade ser um critério muito importante, ainda assim os pacientes sejam muito diferentes, né? Muito diversos.
Ainda assim, tentar fazer essa pergunta, mas aí o senhor adapta como achar melhor, né? É possível a gente dar uma ideia, assim, de um dia ou de um tratamento, digamos, típico, né? Tentando, só para dar uma ideia, mesmo que eles sejam diferentes, como seria um tratamento para uma pessoa? Primeiro, né, um ponto importante, né, é restabelecer um padrão de alimentação, a ingestão, né, da comida como uma pessoa que não tem problema faria. Então, nós temos 5 refeições ao longo do dia. Tem um café da manhã, um almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Né? Após as refeições, tem esse período que a gente chama de repouso, onde o paciente fica em observação da enfermagem. Normalmente, o café da manhã começa às 8, almoço meio-dia, lanche da tarde 2h30, 15 para as 3, o jantar 15 para as 6, ceia por volta das 20 horas. Né? Bom, aí isso é uma das questões dos pacientes. Nossa, mas eu estou aqui para comer. Sim, Sim. né? Porque você precisa, e tudo isso é óbvio. A Cida, né, a dona Cida, ela conversa com cada paciente toda semana, além dela dar uma aula toda semana sobre aspectos relacionados às doenças, e além de fazer essas outras atividades que eu falei, por exemplo, de cozinhar com os pacientes. Então, é organizado um cardápio de acordo com o que o paciente diz, dentro, óbvio, algumas necessidades. Né? Eu não vou deixar um paciente não comer, vamos dizer assim. Né? Primeiro, porque quando ele entra, o que o paciente vai comer é diferente se ele está precisando ganhar 30 quilos, de alguém que precisa ganhar 20 quilos, de alguém que precisa ganhar 10 quilos. São momentos diferentes, digamos assim. Então, a dona Cida, ela vai fazer uma avaliação do que o paciente estava ingerindo na sua casa e do que ele precisa a partir de agora. Tá? E vai iniciar da maneira que ela acha mais adequada. Mas mesmo assim, né, então a doença às vezes vai fazer com que o paciente não queira comer tudo aquilo. Então é feito um trabalho na hora da alimentação, da enfermagem, que ele precisa comer aquele pouquinho, ou quando ele já está comendo mais, comer aquele um pouco. Então, ele vai aguardar a refeição para poder fazer esse momento de repouso. E só uma coisa, doutor Fábio, as refeições são individualizadas, paciente por paciente? Sim, são individualizados. O horário da refeição estão todos juntos, mas são individualizados porque, como eu te falei, por exemplo, eu dei o exemplo meu, mas sei lá, eu preciso ganhar 30 quilos. É diferente de alguém que já passou por essa fase, agora precisa ganhar 20, ou é diferente de alguém que internou, por exemplo, que está com peso talvez até menos preocupante, mas internou porque queria se matar. Então, ele já está num padrão diferente. Então, isso é feito uma análise pela nutrição. Então, vem individualizado nesse sentido. Toda semana, o paciente, dentro do que ele precisa comer, ele vai escolher entre 2 tipos de alimento. Só fazer um parênteses. Pacientes podem ter algumas preferências alimentares do tipo o quê? Ele não come proteína animal? Pode, pode. Ele toma leite ou queijo, leite e derivados, mas não come proteína animal além do queijo? Pode. Pode, tudo dentro do entendimento de como é essa questão. Até ontem, antes de ser internado, eu comia proteína animal. Aí eu internei hoje, vou dizer assim para a dona Cida, eu não como proteína animal, não. Aí, a minha mãe veio comigo e ela falou assim, não, isso tem a ver com transtorno da alimentação. Ele comia sim, ele não quer comer porque ele acha que isso vai engordar. Aí a gente não vai respeitar. Mas alguém que há 7 anos não come proteína animal nenhuma, a gente vai estabelecer, pode acontecer isso. Mas dentro do que é acordado com a dona Cida, ele vai cumprir. Então, toda semana ele vai escolher. Vamos dar um exemplo, sei lá, sou eu, como proteína animal. Então, ela vai dizer assim: bom, tá bom. Ao longo, ela vai me dar um cardápio para escolher para uma semana inteira. Então, eu vou poder escolher aqui, sei lá, amanhã eu vou comer frango nas refeições principais, e à noite eu vou comer omelete. Quinta-feira eu vou comer carne vermelha e à noite frango. Sexta-feira eu vou comer peixe e à noite ovo, que eu vou escolher. Tem 2 opções da guarnição. Você pode comer arroz ou macarrão. Agora, você não pode chegar e dizer assim, tá, mas aí eu não como nada. Não, não tem jeito. Os pacientes se queixam muito no momento de dizer, eles falam assim, eu tô aqui para engordar. Aí a gente fica, não, você está aqui para recuperar o que você deve. Né? E engordar, o jeito como a pessoa fala, parece que engordar é que eu quero que alguém fique gordo. Não, porque
o que eu estou entendendo que é gordo talvez é obesidade. Obesidade não é um propósito do tratamento. O propósito é que saia do estado de desnutrição. Então, um objetivo do tratamento é que o paciente chegue no que a gente chama de eutrofia. E a eutrofia para transtorno alimentar é a partir do IMC de 19. A Organização Mundial de Saúde fala um pouco menos, mas para a gente, esse é o índice alvo. Por quê? Porque os trabalhos mostram que o único indicador preditivo de boa resposta e de que o paciente vai ter alta de uma enfermaria de transtorno alimentar e não incorrerá em 6 meses nessa piora é chegar no índice de massa corporal de 19, que esse também às vezes é um ponto de atento para os pacientes, que eles não querem esse peso pela distorção da imagem corporal, porque eles acham que isso já é gordo, né, usando o termo que eles falam, suficiente. Então, nós temos essas refeições ao longo do dia. E todo o paciente também tem como programa de tratamento um terapeuta individual. Tá? Todo paciente tem um terapeuta individual e todo paciente tem um terapeuta familiar que vai fazer o atendimento da família, porque a gente quer envolver a família justamente para explicar o que é doença, como lidar com o paciente, como fazer tudo isso. Além disso, o que existe ao longo do dia? Tem atividade de yoga, que são feitas 2 vezes por dia. A gente tem a atividade do atendimento que é feito pela fisioterapia, vai avaliar a distorção da imagem corporal, vai dar exercícios. Nós temos a atividade de eutonia, que é a Sônia quem faz, que nós vamos também fazer uma avaliação corporal. Tem uma atividade de meditação, que a gente usa a técnica de mindfulness, que é uma das técnicas de meditação. Você tem um grupo de dialética comportamental, que é uma técnica psicoterápica que é muito pertinente para os transtornos, né, da alimentação. E, quando necessário, vai ter uma avaliação, pode ter educador físico, tem essas atividades que eu falei da dona Cida, né? Nós temos as atividades de terapia ocupacional. Agora, infelizmente, mesmo com tudo isso, ainda ficam alguns, vamos chamar assim, buracos onde os pacientes se queixam, até com razão, de que não tem atividade. Enfim, então, teria ainda espaço para mais coisas? Teria espaço para mais coisas. Nós estamos sempre disponíveis para quem queira doar o trabalho, que nós, no hospital, não conseguimos ofertar mais. Né? E, às vezes, dependendo do quadro, nós pedimos para o paciente também fazer algumas atividades no que é o hospital dia psiquiátrico como um todo. Mas isso, claro, são para caso a caso, isso é discutível. E nós reiniciamos, dizendo, né, a minha tese de mestrado, na verdade, alguns anos atrás, foi de atendimento de hospital-dia para esses pacientes. Aí nós fomos parando, teve pandemia de Covid, né, a enfermaria não funcionou adequadamente, não só a nossa, como um todo por anos, e nós, no meio do ano passado, nós reintroduzimos esse atendimento em hospital-dia para pacientes que estão nessa transição de ter a alta hospitalar para voltar para um atendimento ambulatorial, onde o paciente pode ficar segunda a sexta-feira, geralmente nas refeições do café da manhã ou do meio da manhã, até o jantar ele vai para casa, também fazendo todas essas séries de atividades que os pacientes internados podem fazer, né, como se fosse uma transição para ele voltando para a vida habitual. Perfeito. Doutor Fábio, descrevendo um tratamento, né, com esse um dia típico, digamos, acho que pode parecer uma coisa muito suave, muito fácil. Mas, assim, eu acho, assim, que transtorno alimentar tem muito preconceito, né? Então, quem não sofre de um transtorno do tipo, fala, nossa, mas é um spa, a pessoa tá num hotel sendo servida, né? Queria que você mencionasse, então, como é de fato, né, o sofrimento que envolve, né? Porque para quem não tem, isso pode soar um paraíso, né? Vou estar ali recebendo 5 refeições, eu escolho o que eu vou fazer, tenho yoga. Porque não é assim, né? Porque que é um lugar de saúde, de tratamento, né? É que a questão, quer dizer, o ponto principal da doença, da anorexia, é eu tenho medo de comer, porque eu acho que eu estou gordo, eu acho que eu preciso perder peso, portanto eu não quero comer. Isso tem muito a ver com o que a gente chama da distorção da imagem corporal. O que é isso? Eu me olho no espelho e eu aumento, minha vista faz com que isso aumente. Né? Óbvio, se a gente pegar uma fita métrica e comparar como que está o meu braço com alguém que está muito emagrecido, a pessoa vai chegar e dizer assim, é verdade, Fábio, eu estava com a sensação de que meu braço é maior que o seu, mas eu vendo a fita, eu estou vendo que isso acontece. Mas não quer dizer que com isso ela ficou curada. Não. Então, quando ela chegar para comer, ele, né, a pessoa, eu vou olhar para o prato de comida, né? Então, eu estou olhando o garfo, vou pegar aqui para a comida, e eu vou dizer assim. Aí eu olho para o meu pulso e falo assim, não, mas meu pulso está desse tamanho. Mas não tá, eu acabei de medir com ela, com ele, mas na cabeça dele, ele lembra, mas ele olha e fala assim, não, mas eu estou vendo o meu pulso está grande. O Fábio me mostrou que estava desse tamanho, agora está assim, não vou comer.
Aí chega na mesa e fala, não vou comer. Então, aí você vai precisar de um trabalho para estimular que coma, né? Se de fato não comer, a enfermeira ou o médico, quem estiver disponível, vai tentar fazer com que o paciente coma. Então, ele vai ficar sentado na mesa por 1 hora, para a gente tentar estimular que ele coma. Aí dizem assim, eu estou sendo castigado, porque eu fiquei na mesa. Você não está sendo castigado. Você tem um acordo, ou a nutricionista propõe um acordo, talvez você não queira, de que você precisa desse mínimo ou dessa quantidade para você sair de uma zona de risco, para você conseguir melhorar o seu estado de desnutrição. Então, se você não quer comer 2 colheres de arroz e, sei lá, 50 gramas de frango, estou chutando, tá? A gente vai tentar estimular que você coma isso, senão você vai ter que ficar na mesa. De novo, o paciente fala, isso é tortura, isso é castigo. Não. Por quê que eu não cheguei nesse ponto ainda, que eu acho que é importante? Infelizmente, para eu tirar o medo de ganhar, para eu fazer com que eu não tenha essa distorção de imagem corporal, infelizmente, até hoje, não existe medicamento que vá cumprir com esse propósito, infelizmente. Se é uma pessoa que tem um pensamento de se matar, ela não consegue trabalhar porque não tem ânimo, ela chora com facilidade, ela vê uma cena na internet, no streaming, na TV, de que, sei lá, tem alguém passando mal, está morrendo, começa a chorar, né? Alguém que parece estar com depressão, se eu der um antidepressivo, isso vai sumir. Não existe um remédio para fazer sumir essa distorção da imagem corporal, o medo de recuperar o peso e fazer eu comer. Não existe. A gente vai tratar, às vezes com algumas particularidades, às vezes com alguma comorbidade, mas isso não existe. Então, é o trabalho do psicólogo, da psicoeducação médica, do enfermeiro, e explicar que a comida é o alimento. Até porque também muitos sintomas de ordem ansiosa ou depressiva que o paciente tem é pela desnutrição. Então, a comida é o remédio. Então, é isso que a gente tenta ensinar. Mas não só como remédio, né? Como eu falei, tem esse aspecto prazeroso de resgatar coisas da infância. Então, às vezes, cozinhar um bolo com a dona Cida, justamente para relembrar isso da infância. Fazer com que a pessoa coma, não é tão simples como Claro. eu falei, né? Isso é muito difícil, né? Fazer com que a pessoa entenda de que ela não está aqui para ficar gorda, de que ela está aqui para sair da desnutrição, é um passo muito difícil na recuperação. Claro. Inclusive, né, aqui já encaminhando até para a parte final da nossa entrevista, doutor Fábio, eu acho que ficou bem claro, né, essa dificuldade e, até aproveitando esse gancho que o senhor falou agora, quem dera tivesse, né, alguma coisa que ajudasse de uma forma mais objetiva, mais rápida, né, a resolver esse quadro. E aí eu entro, né, retomando o que a gente falou na abertura. É um tipo de transtorno que precisa de muitos profissionais, precisar de internação, né, já é um desafio por si só. Essa coisa de não ter um medicamento, então é muita conversa, muito acolhimento, muita empatia, muita paciência. E aí a ECAL surge com esse modelo, né? Mas precisamos de muitos, de muitas ECAs, né? Como que Sim. você, sendo um profissional que trabalha num local exemplar, né, como esse, vê a possibilidade disso ser replicado de alguma forma, digamos, pensando ambiciosamente para o Brasil, né? Para a necessidade que a gente teria. O que pode ser feito? Existe um modelo um pouco reduzido, que não seja todo, né, com toda essa capacidade da ECAL, mas que dá para a gente fazer mais? Eu acho que dá para fazer. A questão é que você precisa disponibilizar, por exemplo, recursos para isso. Quer dizer, ou seja, você tem que contratar mais médicos, não digo nem só contratar, acho que a gente tem médicos, mas você tem que capacitá-los, né? Então, o Ambulim, ele promove cursos, mas claro, você paga cursos para isso. Mas, vamos dizer, eu acho que deveria, na verdade, existir como, vamos dizer assim, uma política de Estado para isso, né? Como política de Estado, isso pode ser nas cidades, nos estados e o governo federal como um todo, né? De você, de fato, né, estimular isso, e a gente precisa de verba, e na verdade você precisa ter uma diretriz, seja do secretário municipal de cada cidade, do secretário de Estado e do Ministério da Saúde. Mas a gente sabe que, infelizmente, a verba não é como deveria, né? Eu vou te dar também até um exemplo, teve a Associação Psiquiátrica Americana, na verdade, a Academy of Eating Disorders, né, que é nos Estados Unidos, eles promovem congressos anuais, claro, na pandemia parou, agora está voltando presencial, e alguns anos atrás, às vezes eles fazem congressos fora dos Estados Unidos. Eu fui num congresso deles na República Tcheca, em Praga,
E a mesa de encerramento era com o professor Kelly Brown, muito estudioso de transtorno alimentar, e na época ele estava trabalhando na administração federal. E ele estava falando assim, ele falou assim na mesa, isso ele trabalhava então no governo dos Estados Unidos, né? O país acho que com mais recursos que existe. Ele falou assim: nós não temos uma política de Estado para lidar com anorexia e com bulimia nervosa. Tá? Nós não temos os recursos necessários. Então, imagina, se ele nos Estados Unidos falar isso, te dirá nós no Brasil, onde, infelizmente, às vezes a gente vê que o problema é miséria. Né? Tem gente que não tem o que comer, não porque não quer comer, porque não tem mesmo. Então, eu diria assim, é necessário que haja políticas, né, de Estado voltadas para isso, porque o que nós fazemos aqui não é também porque nós somos. A gente não inventa uma roda, a gente faz o que a gente lê, o que a gente conhece. Então, certamente, nós temos pessoas capacitadas para isso, desde que você ofereça os recursos para tal. Perfeito. E, para acabar, né, doutor Fábio, como que se pleiteia um atendimento na ECAL, né? Pode vir o familiar direto, o senhor mencionou a parte compulsória, mas como é que funciona para um paciente entrar? Para internação especificamente, é necessário que você envie uma solicitação para o e-mail do grupo, que é ambulin, né, ambulm.ipq, hc.fm.usp.br, né? Então, HC, que é de Hospital das Clínicas, .fm, que é Faculdade de Medicina, .usp.br, ambulin.ipq, com uma solicitação médica. Aí você vai dizer, mas não tem médico, né? Precisa ter uma primeira avaliação médica. Do SUS, do convênio particular, atestando que existe a necessidade de internação. Tá? Aí, geralmente, algum outro médico, a gente vai ler essa avaliação inicial. Se tiver dúvida, a gente vai escrever para o familiar ou pedir para o médico entrar em contato conosco e nós fazemos uma inserção, é uma planilha, né, que nós temos uma central de gestão de leitos aqui no IPQ para regularizar esses pedidos e, de acordo com a gravidade, tem prioridade ou menos prioridade, e nós chamaremos, porque nós atendemos no SUS, então não tem nenhum problema, mas precisa ter essa solicitação médica. Tá? Então, infelizmente, não dá para ser só um pedido da família ou do próprio paciente. A gente precisa ter, primeiro, essa solicitação do médico. E como funcionam as vagas, doutor Fábio? Imaginando que é uma capacidade limitada e os pacientes podem ficar muito tempo, né? Pode ficar meses sem ter vaga. Como funciona mais ou menos? Não chega a ser tanto. Às vezes pode acontecer de ter internado muita gente perto que precisa de ganhar muito peso, mas é sempre assim, pelo menos todo, porque tem pacientes que às vezes internam por essa questão que eu te falei de uma comorbidade. Né? Então, eu estava com ideação suicida, eu ajustei a medicação, eu instituí uma terapêutica, então às vezes 15 dias, 20 dias, um mês sai, porque não está exatamente para recuperar todo o peso, tá? Então isso pode acontecer. Infelizmente, como eu lhe falei também, pode acontecer do paciente não querer ficar internado e chega um momento, né, que isso é controlado pelo setor forense que nós temos aqui, ele diz assim, Fábio, agora o Luiz ele já está em condições de ir para o regime de internação voluntária. Quando? Quando os parâmetros clínicos estão melhores. E não é quando o IMC está 19, isso geralmente quando o IMC está 15, 16. Então, o paciente não vai ficar todo o tempo, porque aí ele tem decisão para ir embora, e aí, infelizmente, a doença ainda está falando alto e diz, eu quero ir embora. Vai embora. Claro, quando alguém precisa internar hoje, você vai dizer que vai demorar um mês, eu sei que é difícil, mas tem vaga, aparece. Perfeito. Doutor Fábio, pode deixar uma mensagem final? Já virou uma tradição aqui do programa, eu sempre deixo um espaço totalmente aberto, sem pergunta, para relembrar, destacar, reforçar alguma coisa. O que o senhor gostaria de dizer? É saber que existe tratamento, existe como melhorar de transtorno de alimentação, não é algo fácil, né? Não é só porque eu cheguei e falei, olha, você está com essa fitinha mostrando que o teu pulso tem 3 centímetros e deveria ser 30, vamos dizer, isso não significa que eu curei alguém que está com distorção da imagem corporal, mas existe o tratamento e, claro, as famílias, né, elas têm também, né, que buscar essa ajuda, elas têm que ser envolvidas no tratamento, porque elas também são uma parte muito importante dessa melhora, e nós estamos aqui para ajudar e também, né, agradecer toda a estrutura que o IPQ, do Hospital das Clínicas, sempre deu para o Ambulim, e ainda mais o trabalho de toda a equipe, né, o trabalho da enfermagem fundamental, né, e também o trabalho dos nossos profissionais voluntários, que sem eles não teríamos como oferecer todo esse trabalho na equipe. Legal. E como você falou, né, tem espaços vagos ali, os pacientes gostariam de ter mais atividades, então, né, quem quiser entrar em contato, tá ok. Também pelo Ambulim mandar uma mensagem
oportunidade, né, certamente eu, professor Taki, leremos com muito carinho e pediremos ajuda sim. Obrigado, Dr. Fábio, pelo seu tempo, pela conversa. Um abraço. Eu que agradeço. O que são problemas de saúde mental? Ao meu ver, e na minha experiência, e do que eu entendo do meu estudo, a maioria das coisas que a gente acaba definindo como problemas de saúde mental não são nem problemas de saúde e nem problemas mentais, né? E eu quero explicar melhor isso. Primeiro, por que eles não são problemas de saúde? Porque se a gente aborda, né, o nosso sofrimento, a nossa angústia, né, com um olhar, digamos assim, entre 1 milhão de aspas, de saúde, né, o frame que a gente está usando para tentar entender as nossas emoções é o mesmo frame que a gente usa para tentar entender o funcionamento da nossa vesícula, né? E eu acho que não faz sentido olhar para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos e para os nossos comportamentos da mesma forma que a gente olha para um rim. A gente não está falando do mesmo tipo de fenômeno, a gente não está falando para a mesma natureza de fenômeno. Portanto, talvez a abordagem de cuidado não deva ser a mesma, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em como a gente usa esse conceito de saúde quando a gente está falando daquilo que a gente é do nosso campo afetivo, do campo do nosso pensamento. E a outra questão é a ideia do mental, né? Por que eu acho a ideia do mental muitas vezes preocupante? Porque ela faz o quê? Ela internaliza questões que muitas vezes não são questões internas, né? Então, vamos lá. Burnout, certo? Que é um problema de saúde mental, certo? Burnout não é um problema de saúde mental. Burnout é um problema da nossa organização social produtiva. Ele tem a ver com a forma como a gente estrutura o nosso trabalho. Ele não é um problema da pessoa. Ele não é um problema da mente. Ele não é um problema de saúde, né? Ele é um problema de produção, de organização do trabalho, certo? A depressão. Tudo bem, a gente pode entender ela como um problema mental também, certo? Mas o constante aumento da desigualdade social, o constante aumento da dificuldade de acesso a bens materiais que promovem não só uma estabilidade na vida, mas uma perspectiva de futuro, ou até mesmo uma possibilidade de experienciar qualquer tipo de lazer, né? Isso ficando cada vez mais distante da gente por um empobrecimento da nossa vida material mesmo, certo? Pela fenômenos que a gente vê acontecendo, como por exemplo o desaparecimento da classe média, né? E o aumento de fato da desigualdade social. Isso não é um problema mental. Isso não é um problema de saúde. Isso é um problema de injustiça social. E isso nos afeta, certo? E a gente podia dar vários outros exemplos aqui relacionados a isso. Mas a minha provocação vem no sentido da gente pensar que, muitas vezes, quando a gente diz que alguma coisa é um problema de saúde mental, na verdade, o que esse critério de identificação está fazendo é escondendo, é passando para debaixo do pano uma relação social muito complexa que existe por trás, que faz com que aquele comportamento, com aquela experiência de sofrimento, né, seja muito legítima e muito genuína, né? Só que a percepção diagnóstica de saúde mental faz com que esse sofrimento genuíno seja visto como uma coisa aberrante, que não faz parte do funcionamento normal das pessoas e, portanto, deve ser eliminado. Existe um pacto narcísico entre esse discurso de saúde mental e, basicamente, a falha e o colapso das nossas organizações sociais. Porque o discurso da saúde mental varre para debaixo do tapete, e a gente chama desse tapete a individualidade e digamos assim, né, os pormenores psíquicos das pessoas. Esse é o tapete para debaixo do qual é varrido questões e problemas sociais muito importantes que a gente tem. Então a gente precisa sempre se perguntar se o que a gente está vendo é de fato um problema de saúde mental, ou o que a gente está vendo, na verdade, são os resultados concretos, materiais, certo? De uma organização social profundamente injusta, né? Então, fica essa reflexão aí para vocês. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Venho aqui pedir novamente que vocês deixem sugestões de assunto pra gente comentar, né? Pra gente é bem interessante fazer o que a gente acha importante, mas também ouvir vocês. O que vocês gostam de ouvir? Tem interesse? Tem curiosidade? De repente, gostam de um tipo de assunto, né? Às vezes a gente fala de emoções, como os episódios de ciúme, frustração. Tem quem goste mais daqueles que falam especificamente de algum transtorno. Tem outros que são assuntos mais sociais, enfim, da forma que vocês quiserem, deixem lá no nosso Instagram, o Entre Mentes Podcast, o que vocês querem ouvir. Obrigado, até o próximo.
O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.